lá, a família viaja de avião, pai, mãe, filhos, incluindo aí gatos, cachorros. Aí começa o debate. O transporte aéreo de animais de estimação em voos domésticos. Animais se somem, morrem, o desespero das famílias. O Congresso quer regular o tema. Antes de tudo, segurança para todos, passageiros e pets. O debate aconteceu na Comissão de Meio Ambiente. A ideia, como já foi dito, é dar segurança a todos dentro da aeronave. Segurança e tranquilidade para os tutores. O avião é um meio de transporte sustentado por si próprio. Então, a milhares de quilômetros de altura. Então, é necessário que haja uma capacidade de prontidão das equipes que atuam na operação dessa aeronave, no sentido de garantir a segurança de todos que estão lá dentro. Tripulantes, passageiros, eventualmente animais que sejam transportados durante a viagem. Muitas pessoas me escrevem todos os dias, me implorando algum tipo de ajuda, porque tem que viajar com os seus pets e não querem colocar o seu animal no bagageiro. Porque hoje em dia é colocar o seu animal em risco de morte. É você assumir que você realmente assumiu o risco. E o fundamento de toda operação é sempre a segurança das vidas. Tudo que nós fazemos, né, seja o transporte que é realizado pelas companhias aéreas, seja a infraestrutura que é provida pelos aeroportos, é sempre pensando em como manter a vida em medida que qualquer episódio que atente contra a vida sempre toca e toca muito pesado a cada um de nós, né, seja uma vida humana, seja a vida, então, de um animal. Vamos a alguns números. Ano passado foram 80 mil animais de estimação transportados. 92% levados na cabine, 8% no compartimento de cargas, um aumento de 15% em relação a 2022. Acho que a gente tem que, sim, exigir um lugar para os nossos pets que possam ir com segurança. Eu acho que o ideal era irem junto com a gente na cabine, ou então um funcionário vai junto com os pets, provando que realmente é totalmente seguro. Porque se não é seguro para uma pessoa, também não é seguro para o nosso cachorro. Eu não estou falando que o porão não é um lugar seguro. Ele é seguro, mas você precisa passar essa segurança para o tutor. Você precisa acompanhar esse pet. Você precisa, aeroporto e companhia aérea, saber da responsabilidade que eles têm e conversar com os seus tutores. Então, existem formas, existe tecnologia para isso. A cadela Pandora sumiu e reapareceu após um voo em 2022. Este ano, o cão Joca morreu durante o transporte aéreo. A morte do Joca repercutiu. No dia 22 de abril, Joca embarcou em uma viagem em São Paulo com destino a Sinop, no meu estado de Mato Grosso. Em uma viagem que duraria apenas 2 horas e meia, mas por um engano da companhia aérea foi levado para Fortaleza. Quando o erro foi percebido, Joca foi enviado de volta para São Paulo. Nesse trajeto, que durou cerca de 8 horas, ele não resistiu e acabou morrendo. O Joca, como todo mundo aqui falou, ele não morreu porque ele foi para outro lugar. Ele morreu pelo atendimento que foi feito com ele. Ele morreu de calor. Ele ficou totalmente largado, exposto a uma situação onde não tem legislação e as companhias aéreas fazem o que elas querem hoje em dia aqui no Brasil. Só no meu Instagram me passaram que eu tive 117 mil opiniões desde quando tudo aconteceu. Então, eu estou muito inserido hoje na causa animal, principalmente com a ajuda dos deputados Rafael, do Marangoni, e eu acredito que a causa animal ela inclua também essa forma de transporte. Entre os projetos que tratam de transporte animal pelas empresas aéreas, um deles já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está agora no Senado. O PL considera cães e gatos como animais de estimação. E se oferecer o serviço de transporte, a empresa aérea fica obrigada a oferecer também o rastreamento. Animais de estimação deverão ser transportados na cabine da aeronave. E dependendo do volume de operações do aeroporto, fica obrigada a presença do médico veterinário. Eu acredito que não precisa ser o veterinário ali 24 horas, mas todos os aeroportos que recebam, enviem ou
acolham pets, onde passe, onde tem fluxo de pet, naquele momento precisa ter um veterinário, pelo menos, ou uma clínica veterinária, um hospital veterinário, pelo menos vinculado, caso aconteça alguma coisa, o aeroporto tem para onde correr. O que não dá, e aí eu concordo, é inviável colocar veterinários em todos os aeroportos, mas uma validação entre uma parceria público-privada do aeroporto com veterinários, os aeroportos com hospitais veterinários, isso precisa ser feito, isso precisa ser obrigatório. O aeroporto é um grande condomínio, imagina que no aeroporto você tem morando junto, né? Polícia Federal, Vigiagro, Anvisa, a própria ANAC, é uma série de atores que estão dentro do aeroporto, de forma que qualquer implicação de um espaço adicional estabelece a necessidade de rever a organização desse espaço. Eu realmente espero que não seja só mais um projeto de lei, porque assim, a minha experiência é muito, muito triste aqui no Senado, porque às vezes a gente consegue passar uma lei na Câmara dos Deputados, e aí quando chega aqui tiram várias coisas, e aí é o que eu, na verdade, acho que vai acontecer. Só passar, põe um GPSzinho, e não teria resolvido no caso do Joca. Há um animal que precisa de um atendimento, ou o veterinário vai até o aeroporto, ou a companhia leva o veterinário até a clínica, para que ele possa ser avaliado, para que ele possa eventualmente ser medicado em uma situação de urgência. Então, existe esse tipo de serviço que é prestado pelas companhias aéreas já. Não sei se haveria necessidade, como o Fábio mencionou aqui, da gente ter um veterinário em cada aeroporto 24/7, que é algo que, de fato, se mostra de pronto, considerando a vasta extensão territorial do Brasil, a quantidade de pontos de pouso que a gente tem no Brasil, algo inviável de ser realizado. Quem vai pôr o rastreador? É a companhia, é o dono, vai ser uma tag na coleira, vai ser um chip. Na Suíça, por exemplo, você tem todos os cães com um chip, onde ele tem o localizador, o nome do seu tutor, com tudo, e você não pode deixar ele solto na rua. Se encontrarem ele, você é multado. Então, tem jeito de fazer, tem como fazer, sim. O transporte de animais domésticos segue regras internacionais e é regulado internamente por uma portaria da ANAC. Possibilita às aéreas o transporte na cabine ou no compartimento de bagagem. Prevê indenização em caso de danos ao animal e observa regulamentações específicas de segurança da aviação civil. O transporte aéreo ele é muito regulamentado, ele é bastante regulamentado. Nós obedecemos regras que não são só regras nacionais. A bem da verdade, a maior parte das regras que obedecemos são, inclusive, regras internacionais. São regras, em sua maior parte, claro, muitas estabelecidas pela ANAC, muitas estabelecidas pelo nosso contrato de concessão, onde estão definidas as obrigações que temos nos nossos contratos, mas muitas delas também pela OASI, que é um organismo especial, né, uma agência especializada da ONU, que tem como missão regulamentar e estabelecer o funcionamento, disciplinar o funcionamento da aviação no mundo inteiro. O transportador tem a liberdade de definir as regras para realizar esse transporte e isso é essencial, porque as empresas aéreas elas observam normas de segurança da ANAC que estão em consonância com as normas internacionais. A empresa pode restringir quantidade, espécies, capacidade, em razão da capacidade da aeronave, incompatibilidade no espaço da cabine, por exemplo. O Ministério ele está bastante sensível ao tema, né, e preocupado com o transporte seguro e de qualidade, garantindo o bem-estar dos animais, foi criada a Comissão para Transporte Aéreo de Animais, que aí a gente conta como membros vários órgãos do governo federal, né, e também contando com a participação de outros setores, de outras entidades do setor, que têm ajudado e têm colaborado na criação, né, nesse novo marco que a gente pretende estabelecer para o transporte seguro e de qualidade dos animais. A ANAC é o órgão técnico que tem primazia para trazer o aporte técnico necessário para essa discussão. Talvez diferentemente de outros órgãos reguladores, a ANAC ela tem atuação e regulação em inúmeras etapas do processo de operação das companhias aéreas. Nós só somos menos regulados do que energia atômica.
porque de fato nós lidamos com a vida das pessoas e é necessário garantir esse tipo de monitoramento e de acompanhamento. O tema é delicado, complexo, envolve segurança do voo, dos passageiros, dos animais. E existe uma autonomia das companhias aéreas para a tomada de decisões. A ANAC, muito embora às vezes cria obrigações para a gente muito pesadas, fiscaliza a gente o tempo todo, mas é o órgão, é a entidade responsável no Brasil por fazer essa regulação, que respira segurança 24 horas por dia, que entende mais profundamente de aviação do que todo mundo e que tem as melhores condições, portanto, é o melhor foro para poder discutir e estabelecer medidas como essa. Nós temos um mecanismo que é um mecanismo de autorregulamentação do setor, que se chama Live Animals Regulation. É um instrumento que comporta as recomendações de procedimento operacional que todas as companhias associadas à IATA devem adotar mundo afora. É um regulamento tão profundo que ele traz desde cães e gatos, como esses que nós vimos aqui hoje, até animais de grande porte, animais selvagens. Então tem uma série de recomendações por uma gama infinita de espécies de animais que podem ser transportadas por uma aeronave. A gente não tem condição de estabelecer uma regulamentação muito dispar do que é praticado no resto do mundo. Uma aeronave que hoje está voando aqui num voo doméstico, amanhã ela está indo para a América do Norte, é a mesma empresa que vai para a Europa, e regulamentações muito distintas, praticamente que inviabilizam o transporte aéreo internacional. A gente entende, a gente compreende, né, que há uma ânsia por endereçar essas questões que estão sendo colocadas, e do nosso lado tem a ânsia por preservar a operação da companhia aérea, porque muitas vezes nós temos um animal a bordo, seja no porão, seja na cabine, e nós temos mais 180 pessoas dentro daquele avião. Então, o foco da companhia aérea é a preservação de todas as vidas. Nós temos situações, por exemplo, de evacuação em caso de emergência da aeronave, que muitas vezes um animal na cabine, ele pode representar. A gente tem 90 segundos para fazer a evacuação no caso de uma situação de um pouso de emergência ou alguma coisa assim, e a presença de um animal a bordo é um elemento que traz complexidade para esse tipo de prontidão. Animal não é coisa, um objeto, apesar do que diz o Código Civil atual. O que deve mudar com uma nova legislação. Animais capazes de ter sensações. Uma outra realidade. Antes de procedimentos técnicos, antes da burocracia, estamos falando de vidas. Muitos não entendem o amor que temos pelos animais. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Aqui lembra a frase que mais foi replicada esse ano. O pet não é uma bagagem, é o amor da vida de alguém. Eu não consigo entender, os cachorros respiram como a gente, aliás, para eles é pior, né? Os animais transpiram de uma maneira diferente, eles passam mais mal do que a gente. Então, eu acho que a gente tem que exigir sim, e não vai vir da autorregulação. Já faz 22 anos que eu acompanho de perto os casos, cada vez piores, cada vez com mais repercussão, porque é proporcional ao amor que a sociedade brasileira foi tendo cada vez mais, o local onde esses animais ocupam hoje em dia, que é com o filho mesmo. A gente tem animais braquicefálicos, que são aqueles de focinho curto. As companhias aéreas, como a IATA, eles dizem que não pode levar o pet no porão porque ele tem risco de morte pela questão da respiração. Só que a gente está falando de animais que têm 10 quilos, 11 quilos, e são pequenos, ou podem ser médios, mas, enfim, eles são saudáveis, eles têm uma anatomia diferente, as companhias aéreas restringem o porão, porém, pelo peso, restringe ir na cabine. O que você faz sendo pai ou mãe de um pet desse? Você abandona? Você perde uma oportunidade no exterior para melhorar de vida, por exemplo, e você deixa seu filho para trás? Isso não é viável. Como a gente vive numa família multiespécie, a gente respira, a gente precisa de cuidados, a gente precisa ter segurança no voo, então automaticamente os nossos filhos também precisam. Por que essa diferença? Entendeu? Então a regulamentação ela tem que ser feita para isso, para
a gente não precisar ter preocupação. Agora, a partir do momento que a companhia aérea, o aeroporto, se coloca responsável por uma vida de um filho, que todos nós aqui temos os nossos filhos de 4 patas, pode ser que não tenham, mas quem tem sabem que são filhos, não é simplesmente uma coisa, não é um sofá que a gente está falando de um filho. As minhas, por exemplo, eu tenho tatuagem de todos eles no meu corpo. Elas dormem comigo na minha cama e elas não são pequenas. Sim, animal tem que ser transportado em segurança, sem riscos. E eles existem. Já vimos o caso do Joca. Infelizmente, não é um fato isolado. Nesses 22 anos, eu perdi as contas de quantos animais foram vítimas da incompetência ou do absurdo que é esse sistema. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram, gatos que nunca mais foram encontrados por seus tutores, que a gente não sabe o que aconteceu, e até acidentes como ele, que o Joca foi para um lugar, depois foi para o outro, e acabou morrendo durante o trajeto por vários erros, não só por ter sido mandado para outro lugar, como acho que foi comprovado que ele não estava nem preso como deveria. Uma situação de aborte de decolagem ou de carga rápida de pouso, em que você tem um animal de 10 quilos, esse peso do animal é multiplicado muitas vezes por 10, depende muito da relação com velocidade. Mas esse animal solto dentro do avião, ele se projeta e pode tanto sofrer ferimentos como ferir outros passageiros. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando eu tive filho, é que o carrinho de bebê a gente só entrega ali na hora que você está entrando, porque, né, é muito importante. Já o cachorro a gente tem que despachar ele muito antes, o que ajuda a acontecer dele ir para destino diferente. Os cachorros têm uma audição muito maior do que a nossa. O barulho realmente é terrível lá embaixo para eles. As temperaturas muitas vezes atingem níveis que também não são saudáveis. Então, assim, já é mais que comprovado que essa não pode ser a regra. Então, na cabine ou no transporte de cargas? Rastrear, fotografar, veterinário no local? Sugestões. Nos Estados Unidos, por exemplo, os pets são pets de serviço. Eles podem ter certificações, registros para provar que são... que é seguro e que sabem se comportar. Eu mesma, pessoalmente, já entreguei projetos tanto para a Câmara quanto para o doutor Adriano sobre uma certificação do binômio pet e tutor. Você tendo uma certificação onde o pet e o tutor passam por provas, passam por uma educação, principalmente para falar sobre segurança no voo, o tutor é responsável por esse pet, ele precisa saber quais são as dificuldades, quais são os riscos, e ele precisa estar ciente das responsabilidades dele. Assim como esse pet ser certificado, treinado para estar possível e ser viável esse transporte na cabine. Eu acho que poderia ter, não todos os voos, se não for possível, mas alguns por semana, por mês, aí a gente teria que, acho que eles melhor do que a gente podem decidir isso, mas com realmente um compartimento com uma caixa de transporte fixa ou lugares onde o animal realmente fosse em segurança para todo mundo, inclusive para a gente e para o próprio animal. Você tem como colocar um QR Code e colocar uma foto do pet quando ele é recebido no galpão. Você tem como mandar uma foto do pet quando ele vai subir a rampa para ir para a aeronave. Você tem como colocar uma foto do pet quando ele está ali acondicionado, por exemplo, num porão. Claro que isso não precisaria para um pet na cabine. A responsabilidade é do tutor. Ela falou da questão de registros de fotos. Isso acontece com o cavalo, quando é transportado o cavalo no avião. Então, por que não com animais igual um cachorro, igual um gato que precisa ir no porão? Cães, gatos de estimação, pesos e tamanhos diversos. Tem o cão-guia e agora, e muito falado, o cão de apoio emocional. Eles falam do cão-guia, mas não é apenas cão-guia. O cão-guia tem um treinamento especial, poderia ser que esses animais saibam se comportar melhor. Mas a gente tem os cães de apoio emocional, que têm viajado bastante. Estão tendo muitos casos onde o judiciário tem obrigado as companhias aéreas, que normalmente não querem, a fazer esse transporte. E não temos
maiores consequências. A gente vê que é possível sim. A gente tem cão-guia, a gente tem cão de apoio emocional, a gente tem cão de serviço, não só o serviço guia, né, para cegos, mas existe serviço para serviço psiquiátrico, para autismo, para surdos, para pessoas com deficiência de locomoção, e esses casos funcionam. Você tendo uma certificação de treinamento desses pets, eles não fazem um risco para o voo. É o cão-guia, é o que tem o cão para dependência emocional, o mesmo de espectro autista, porque ele precisa do animal para poder viajar. Mas esse cão tem que ser treinado, como você falou, não tem como. Se tiver tudo isso, é possível, sim, a gente fazer um transporte seguro e chegar a um consenso, né? As regras são nacionais e internacionais, mas a necessidade das famílias exige algo além: a regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Ou seja, não está eficiente. A gente tem que pensar que tem animais que são idosos, que não podem viajar no porão, tem animal com problema de saúde, que toma remédio controlado, que não pode viajar no porão, mas sim teria uma viagem segura na cabine. Eu já participei de várias audiências e saber que vocês estão fazendo a junção dos melhores de cada PL para poder chegar numa regulamentação que seja a melhor regulamentação para a saúde, para a segurança dos animais, dos nossos pets hoje no Brasil, é muito importante. Eu queria muito agradecer a vocês. Sim, a gente precisa de uma legislação, porque não dá para deixar como está hoje na mão das companhias aéreas, de órgãos, porque não funciona realmente. O Brasil, como exemplo, o desejo de uma sociedade, a luta pela regulamentação. Acompanhe. Nós, companhias aéreas, setor aéreo, nosso esforço é no sentido de contribuir e trazer mais aportes de informação, não somente para a ANAC, mas eu quero disponibilizar aqui de viva voz para a senhora, senadora, que nós estamos à disposição do seu gabinete no processo de discussão do projeto de lei da relatoria que a senhora está responsável. A gente pode, aqui no Brasil, realmente começar a mudar o mundo. A gente não tem que sempre só seguir o que o mundo está fazendo, a gente pode também começar uma mudança. Né? Eu, mais uma vez, ressalto aqui que essas coisas vão continuar acontecendo porque a gente trata os animais como bagagem, e qualquer pessoa que viaja bastante sabe que as bagagens muitas vezes não chegam ao destino final, mas como eu sempre digo, ok, minha mala, ficar 2 dias na viagem sem a mala é sempre muito desagradável. Agora, perder o meu filho realmente é desesperador, e eu já vi inúmeros casos desses. Nós precisamos chegar um denominador em algo que seja viável, tá? E que seja seguro, que seja viável e que atenda a sociedade. Porque, como você falou, é um anseio de toda a sociedade para que isso seja realizado. Eu vou torcer ao máximo, até porque isso virou um propósito na minha vida. Então, eu vou torcer e eu vou lutar cada minuto da minha vida para que essa regulamentação saia. Porque isso é uma necessidade para o Brasil e isso precisa acontecer. Eu falo que eu sou um pouco leigo em tudo isso que acontece, mas o principal é que eu vou lutar a cada minuto da minha vida para que nenhum outro animal sofra. Eu, particularmente, na minha atuação, eu vejo muitos tutores que precisam, por exemplo, ir para a Europa, que precisam ir para a América do Sul, acabam fazendo uma rota para passar pelos Estados Unidos, onde lá as companhias aéreas passam e obedecem um sistema legislativo que tem e que vão conseguir levar os seus pets na cabine. Nos Estados Unidos funciona normalmente, não tem por que aqui no Brasil não funcionar. É isso. Uma boa viagem para tutores, animais de estimação, pais e mães de pets. Mas, antes de tudo, segurança no voo para todos. O Em Discussão fica por aqui. Até a nossa próxima edição.